Oiê! Pra quem não me conhece, meu nome é Juliane, eu moro aqui na Itália há mais de 3 anos, esse aqui é o meu canal Juju Me Contou, e aqui eu compartilho com vocês um pouco da minha experiência, um pouco da minha vida aqui na Itália. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês por que eu vim morar aqui na Itália. Será que vale a pena? Será que valeu a pena? Fique aqui que eu vou te contar tudo. Mas antes, se você se interessa por esse assunto, curte esse vídeo, compartilha, comenta aqui embaixo. Você já pensou em sair do Brasil? Já pensou em vir pra Itália? Me fala, eu fiquei curiosa. E não esquece, se inscreve aqui no canal. Bora pro vídeo? Então, gente, eu vou contar pra vocês por que eu vim morar aqui na Itália, por que eu decidi vir aqui pra Itália. Acho que eu já falei no outro vídeo que em dezembro de 2019 eu resolvi vir pra cá pra estudar. Eu vim fazer um mestrado em flauta transversal, eu fiz bacharel no Brasil, em São Paulo, e eu resolvi vir fazer um mestrado aqui. Eu conheci minha professora do mestrado no Brasil, e quando eu fiquei sabendo que ela ia começar um curso bem legal aqui, eu já me interessei, já procurei saber como fazer pra vir, né? Aí tive que fazer minha inscrição, mandei o vídeo, deu tudo certo, fui aprovada. E aí começa a parte mais difícil, que é a burocracia, correr atrás de visto, de toda a documentação para viagem, do dinheiro também, que é sempre um problema, e principalmente da língua, porque eu não sabia nada, então eu tive que vir aqui sem saber nada de italiano, né? Tive que vir do zero. Tudo isso para dizer para você que o meu objetivo aqui era só vir, estudar e tchau, tchau Itália, volto pro Brasil. Mas 2020, março de 2020, já veio a pandemia, lockdown, foi uma loucura por aqui, foi um dos primeiros países, né, depois da China. E no começo parecia que ia durar uma semana, 2 semanas, um mês, ninguém sabia, né? Então as minhas aulas no meu curso de mestrado tinham parado, assim, fechou tudo, ficou assim, acho que por uns 2 meses, se não me engano, não lembro direito, mas ficou um tempo sem nenhum tipo de aula. Até porque o meu curso é de música e para fazer aula online é mais difícil. E aí, depois de um tempo, depois de uns meses, a gente começou a fazer as aulas online, assim, devagar. E a gente foi meio que se acostumando, né? Aí, nesse meio tempo, eu também consegui um trabalho, assim, um bico, como a gente fala no Brasil, para me ajudar, porque eu tinha até uma bolsa de estudo, mas não era o suficiente. Por sorte, eu consegui esse bico aí, eu fiquei um bom tempo trabalhando assim. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre esses pequenos trabalhos, né, que dá pra fazer quando o brasileiro chega aqui, né. Mas enfim, aí no meio de 2020, né, eu percebi que a pandemia foi muito difícil, foi difícil pra todo mundo. Mas aqui na Itália, eu percebia que as pessoas, por mais que se encontrassem em uma zona de dificuldade, vou falar assim, não é que tenha sido fácil para as pessoas aqui, porque o governo bancou todo mundo, não, mas tinham várias agevolações, benefícios, auxílios que funcionaram e que ajudaram muito algumas pessoas, né? E nesse tempo também eu comecei a conhecer mais a cultura, conhecer mais pessoas, né? Conforme foi voltando, foi abrindo tudo de novo, comecei a me inserir melhor na sociedade, na cultura, né? E aí começava a passar sempre na minha cabeça, nossa, né? Seria interessante morar aqui, né? Mas assim, coisas simples, tipo, ver de repente as pessoas que trabalham e têm um salário legal fazendo um trabalho normal, assim. Um garçom que trabalha de segunda a sexta, que tem um bom salário, ou de segunda a sábado e tem um bom salário, e tem uma vida tranquila, sabe? E essa relação de ver que o pobre que seria pobre no Brasil, aqui vive de um modo muito mais decente, me despertou essa faísca, essa ideia assim, nossa, né, interessante, né, morar aqui. Mas era só uma ideia, porque eu não tinha moda, não tinha trabalho, não tinha grana, não tinha nada ainda. Mas eu vou te contar agora os motivos que me fizeram ter certeza que eu queria ficar aqui na Itália. E vamos ver o que vocês acham. Me falem, será que vale a pena? Pode parecer clichê, mas o primeiro motivo é a segurança. Gente, aqui acontece, aqui tem muitos roubos, não como no Brasil, são mais furtos, né, quando de repente sua carteira sumiu e você não sabe quem roubou o celular, mas geralmente, na maior parte dos casos, são em cidades grandes, tipo Milão, Roma,
Mas é difícil, é muito difícil acontecer. Assim, em cidades pequenas, ou aqui no norte da Itália, nessa região, é muito difícil acontecer, sabe? E por mais que possa acontecer que de repente roubaram sua carteira ou seu celular, assim, no pior dos casos, é difícil que alguém te aponte a arma, que tenha uma faca pronta, né? Então eu acho que isso, viver sem esse medo, já é uma coisa, assim, que não tem como descrever, gente. E assim, a outra coisa é, sendo mulher, pra mim aqui, pra eu te falar que no começo eu andava ainda nas ruas, assim, olhando pra trás, principalmente à noite. E hoje, assim, eu não tenho mais isso. É uma sensação de liberdade muito grande. Acho que toda mulher já pensa, né? Então eu acho que isso pra mim contou muito, né? Lógico, como eu falei, aqui acontece, tem casos de feminicídio, tem casos de estupro, tem casos horríveis também. A Itália não é um paraíso, mas é muito diferente, sabe? Viver sem esse medo, viver com essa liberdade é realmente algo que vale a pena pra mim. O segundo item, o segundo motivo dessa minha lista é o poder de compra. Esse é um motivo muito famoso, eu acho, né? Um pouco clichê. Eu acho que em todos os canais aqui do YouTube que falam sobre vida na Itália falam sempre sobre isso, sobre o poder de compra, né? E o exemplo clássico é sempre o iPhone, que compensa, que você consegue comprar a bolsa de marca, a roupa de marca que você tanto queria, o perfume, que é muito mais acessível. E é verdade. Lógico que depende, por exemplo, se você tem um salário de, sei lá, 10 mil reais por mês no Brasil e aqui você ganha 800 euros, tudo depende da cidade que você mora, quanto você gasta. Para simplificar essa história toda, eu vou falar que o pobre vive melhor aqui. Eu percebi que aqui, eu, Juliane, pela minha experiência de vida no Brasil e aqui meu poder de compra é muito maior. Gente, o terceiro item é uma coisa muito interessante que talvez você nunca tenha pensado. A Itália está inserida na União Europeia. E o que isso quer dizer? Quer dizer que você pode viajar com muita mais facilidade. E aqui volta também a história do poder de compra, porque se eu quero ir para a França, eu quero ir para a Alemanha, de repente eu pago 100 euros e eu tô ali, que seja com um trem ou com um avião. Depende do período, lógico. Mas, assim, eu gasto muito menos para conhecer o resto da Europa, pelo menos, e também o resto do mundo, porque você ganhando em euro, vivendo aqui, fica tudo mais acessível. Estar pertinho de outros países, estar inserido na União Europeia, sim, tem muitos benefícios. Seja do ponto de vista financeiro, tipo a União Europeia financia muitos projetos, muitos cursos gratuitos, financia muita coisa aqui na Itália. Além de você estar perto de outras línguas, né? Se você se interessa por aprender de repente o francês, o alemão, aqui você está muito mais perto desses países. Então, sei lá, quero fazer um intercâmbio, quero ficar lá um mês, é muito mais acessível. O quarto item dessa minha lista é arte e cultura. A Itália é conhecida por essa parte cultural, por essa parte histórica, né? É engraçado porque no começo, cada lugar que você vai, por mais que seja uma cidade não tão conhecida, uma cidade simples, você vê a arquitetura super histórica, os museus, uns palácios assim maravilhosos. E é uma coisa que inspira, sabe? É muito mais acessível ir até concertos, shows, teatro. É muito mais acessível que no Brasil. Pelo menos essa é a minha opinião, essa é a minha experiência. O quinto item é a culinária, a tradição, o povo. Se fala muito no Brasil, né, que os italianos são grossos. Quando a gente chega aqui e a gente não sabe italiano, não entende a cultura deles, não sabe como eles se comunicam, isso não tô nem falando da língua, mas o modo de falar, o modo de responder, o modo de perguntar algumas coisas, pode parecer um pouco agressivo pra gente. Mas eu acho que também generalizar que um povo é acolhedor, que um povo é frio, grosso, é uma coisa um pouco ignorante. Assim como no Brasil, nem todos os brasileiros são alegres, como todo mundo acha, sorridente, alto astral, não é assim, né? E aqui é a mesma coisa, não é assim. Mas tem um choque, sim, quando você chega. Aí, como eu falei, o modo deles falarem, o modo deles se comunicarem é diferente. Depois que você começa a conhecer, que você aprende, você gosta, não tem jeito. Eu também sou suspeita a falar, porque meu namorado é italiano. Eu acho que é uma cultura, é um povo muito próximo do Brasil.
do povo brasileiro. Eles têm muitas tradições, a culinária, né, também, como eu falei no outro vídeo, tem muitas tradições, tem muita história. Isso é uma coisa apaixonante, de verdade, sabe? O sexto item, que eu acho, pra mim, é uma coisa muito importante, as estruturas das cidades. Pode ser uma cidade pequenininha no interior, ou pode ser uma cidade grande como Milão, Roma. Mas a maioria das cidades tem uma estrutura muito boa. E o que eu entendo por estrutura, né, de uma cidade? Eu quero dizer escolas, universidades, meio de transporte público, as estradas, ter farmácias, supermercados, os comércios básicos, né? Eu acho que isso aqui funciona bem aqui na Itália. Pelo menos aqui no norte da Itália, que eu tenho a minha experiência aqui no norte da Itália. Vamos lá, sétimo item. O sétimo item é uma coisa que pra mim antes não era um ponto positivo, era um ponto negativo, gente, porque eu sinto muito frio. E aqui na Itália, né, a gente sabe que tem um inverno, não é um inverno super rigoroso, né, como outras partes da Europa, mas é um inverno que chega, né, aí aqui você chegou até menos 4, menos 5. Então não foi tão terrível assim. Mas depois você começa a curtir um pouco, sabe? Tem o inverno, tem a primavera, tem o outono, que toda a paisagem natural muda, sabe? E tem o verão, que é maravilhoso também. É uma coisa muito gostosa, sabe? Eu acho que deixa a vida um pouquinho mais dinâmica. Não sei, é a minha opinião. O oitavo item é os auxílios do governo. O governo aqui na Itália, aqui na Europa, em modo geral, tem já essa política de ajudar as pessoas que têm uma renda mais baixa, como é natural que seja. E por que eu falo isso? Porque isso faz muita diferença no dia a dia. Por mais que você não seja pobre, que tá morrendo de fome, porque aqui é bem difícil que aconteça. A gente, dependendo do mês, do que acontece, né? Tem mês que é mais difícil, tem mês que a gente tá mais tranquilo. Então, tendo esses auxílios, esses benefícios do governo, ajuda muito. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Auxílio aluguel, bônus para comprar a primeira casa, não é em todas as regiões, mas tem. Tem o bônus para as contas de luz, água, gás, que a gente usa muito gás aqui no inverno, né, para o aquecimento da casa. Então, ter esse suporte, sabe, deixa a gente mais tranquilo. Aqui também tem um bônus, tipo uma espécie de Bolsa Família, mas para as famílias que têm uma renda anual de até 40 mil euros, que não são famílias pobres. Um outro bônus muito interessante, o famoso bônus 110. Praticamente, se você tem uma casa e você precisa reformar, você quer reformar, quer reestruturar, e o objetivo dessa reforma é melhorar a eficiência energética dessa casa, o governo vai pagar 110% da sua reforma. É estranho, né? E o mais interessante é que você não precisa botar seu dinheiro ali, você não precisa pagar e depois o governo te reembolsa. Não, o desconto já vem direto na fatura. É bem interessante. O item número 9 é a questão da pobreza e desigualdade. Tem pobre aqui, tem pobre aqui. Tem gente que morre de fome? Pouquíssimas pessoas. Eu acho que é mais comum no sul da Itália. Aqui no norte é muito difícil. Então eu acho que isso é uma coisa que deixa a gente com a sensação de viver num lugar melhor. Pessoas no Brasil morrendo de fome, sem trabalho, ou com trabalho e mesmo assim morrendo de fome porque o trabalho, o salário é baixo e tem os filhos, e assim, não tem comparação, infelizmente. Então esse é um ponto que não dá muito pra comparar. E finalmente chegamos ao item número 10. É a coisa mais importante, assim, se você não tem esse último item aqui, pode esquecer tudo que eu falei, que nada vai dar certo. Eu acho que você tem que ter essa personalidade, essa capacidade de adaptação, sabe? De ser aberta à mudança. Tem coisas que a gente precisa se adaptar aqui, tem coisas que no Brasil é melhor, lógico, mas no fim das contas a escolha é pessoal, sabe? Pra você, vale a pena? Não sei. Pra mim, vale a pena. E eu não tô falando que é certo ou é errado, não. Qual é a sua personalidade? Qual é o seu caráter? Mas enfim, acho que esse vídeo já ficou muito longo, já falei demais. É isso, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa assim que passou pela cabeça e quer me falar, quer me contar, só deixar aqui os comentários, curte, manda esse vídeo pra quem você sabe que já tá pensando em sair do Brasil ou sair da cidade, mudar de estado,
mando, né? De repente pode ser útil. Não esquece de se inscrever no canal. É isso, até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.